É muito tiro, gente. Isso que você está vendo aí foi mais uma noite de guerra entre milícia e tráfico na zona oeste do Rio. Criminosos metralharam um carro perto da estação de Cosmos. Foram momentos de terror. Um homem foi atingido por uma bala perdida, hein? Vamos ao vivo com o Jackson Silva, que acompanha esse caso. Jackson, bom dia. Oi, Fabiano Martinez, bom dia para você, bom dia a todos. Fabiano, é um mistério que a Polícia Civil vai ter que desvendar. Vou te contar agora um resumo como aconteceu. Ontem, por volta das 7 horas da noite, a Polícia Militar circulava pela região quando recebeu informação sobre um corpo dentro de um carro depois desse tiroteio. Os PMs foram até o local, chegando lá encontraram apenas uma arma, um revólver de calibre 38 e não tinha vestígios de sangue no veículo. Aí tem uma outra história que você acabou de falar agora. Acabou por aí? Não. Um homem que passava por esta passarela foi vítima de bala perdida. Tem muito mais, daqui a pouquinho eu volto a contar os detalhes, Fabiano Martinez. Ai, nós queremos saber de tudo, Jackson. Jackson Silva tem os detalhes ao vivo mais uma vez. Muito bom dia, Jackson Silva. Fabiano Martinez, bom dia para você, bom dia a todos. Estamos no local onde tudo aconteceu. Olha só, às 7 horas da noite, esse tiroteio começou em Uaíba, bem ali atrás, na localidade conhecida como Igrejinha. Houve, segundo testemunhas, um confronto entre traficantes e milicianos. De lá, eles vieram até aqui na Vila Cosmos. Olha o que aconteceu. Esse carro, que, segundo testemunhas, estava no confronto com os traficantes, bateu nessa árvore. Olha só como ficou essa árvore. Quero mostrar dos dois lados, tá? Essa árvore ao vivo e o carro também nesse vídeo aí que aparece agora. Fabiano, eu não consegui contabilizar quantas marcas de tiros nesse carro. De fato, seria uma execução. Aí você pergunta, Jack, cadê o corpo? O corpo não apareceu. Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região quando receberam a seguinte informação: tem tiroteio na Vila Cosmos, corre para lá. Então os PMs chegaram aqui e também receberam a informação de que tinha um corpo dentro de um veículo, desse veículo que bateu nessa árvore que o Pedro Mota está mostrando agora. Quando os PMs chegaram ao local, encontraram dentro desse veículo apenas um revólver de calibre 38. Um outro detalhe, não tinha nenhum vestígio de sangue nesse carro. Até mesmo no banco do motorista, a gente pode observar que estava lá o cinto tranquilamente, não tirou o cinto, mas cadê o corpo, Fabiano Martinez? Agora o que a gente sabe é que foi uma cena de terror, porque os moradores ficaram muito assustados. 7 horas, tá? 7 horas da noite, moradores em pânico, tentando se proteger nessa cena de terror. Então quem vive aqui, Fabiano, ainda está com muito medo. E daqui a pouquinho vou contar mais detalhes sobre o que aconteceu depois com esse morador que foi baleado. Fabiano Martinez. Ô, Jackson, a gente está vendo aí as imagens agora com o som dos tiros, né? Teve um tiroteio intenso aí. A gente tem um carro batido numa árvore e todo crivado de balas, né? Não tem como contar a quantidade de tiros que foram disparados contra esse veículo. E não há um corpo, né? Não tem uma vítima, não tem sangue dentro do carro. Realmente é um mistério o que aconteceu aí, o que teria acontecido. Mas uma imagem me chamou muito a atenção, Jackson. Eu vou pedir para mostrar de novo o lado de dentro do carro nesse momento, que é o banco do motorista abaixado ali, o banco, né, a posição para trás ali, e a gente vê o airbag que foi acionado, né? Essa posição do banco aí me leva a desconfiar de que tinha alguém do lado, claro que tinha alguém dentro do carro que abaixou o banco para poder sair, porque o airbag foi acionado. É uma coisa que está me chamando muita atenção agora aí. Eu não sei se você de casa está acompanhando o meu raciocínio, mas pensa bem comigo ali, um carro bate, o airbag é acionado, para poder sair daquela posição, o motorista abaixa o banco para sair.
Tem também ali o cinto que está colocado, está afivelado, né? Mas a gente sabe que muita gente anda com o cinto afivelado para trás, sim, mas não coloca o cinto pelo corpo, não passa. Então é uma possibilidade disso ter acontecido. Agora, é um milagre se essa pessoa escapou desse carro aí ileso, porque não tem marca de sangue, né, doutor Dorigo? A quantidade de tiros que a gente vê na imagem, né, e não ter uma marca de sangue dentro do carro e não aparecer um corpo, por enquanto é um mistério total. Sim, Fabiano, a informação que nós temos é que, bom, vamos lá, vamos contextualizar aqui. A área de Cosmos ali, ela já teve uma, após a prisão do Zinho, após o Zinho ter se entregado à polícia ano retrasado, na véspera do Natal, o que acontece? Houve um racha na milícia ali, naquela facção criminosa, e iniciou-se uma disputa pelo poder ali, pelo controle territorial no seio da própria milícia, a milícia do Zinho, né? Então, vários sucessores ali, eles tentam se firmar ali, enfim. E, paralelo a isso, o Comando Vermelho, ele tenta, né, ele está avançando em direção à Zona Oeste, ele quer avançar ali para a direção de Cosmos, enfim, tomar toda aquela parte da Zona Oeste, Campo Grande, enfim. É um desejo do Comando Vermelho. Ok. A informação que nós temos é que nesse carro estava um ex-miliciano que havia trocado de lado e estava trabalhando para o Comando Vermelho e ajudando o Comando Vermelho a tomar aquela região. Importante essa informação, hein, doutor? Importante. É a informação que nós temos. Então, os milicianos, que ainda, senhor Mizinho, então, ainda tem um controle territorial ali, sabendo que esse ex-miliciano, hoje traficante do Comando Vermelho, iria passar por aquele local, se posicionaram, iniciaram perseguição, efetuaram disparos, conseguiram acertá-lo e retiraram o corpo, retiraram esse traficante ferido do carro e sumiram com o corpo. Então, isso inclusive essa questão, essa prática, esse modus operandi, por assim dizer, de você efetuar disparos contra o seu oponente e, enquanto ele está ferido ainda, ou logo após ele morrer, retirar o corpo do local, isso é uma prática comum da milícia, porque isso dificulta as investigações. Não tem corpo, não tem da delegacia de homicídios, porque, exatamente, você já... É difícil de começar, né? Exatamente, a pessoa está crivada de bala ali, né? Você retirando o corpo, você não consegue saber que tipo de projétil, que arma que foi utilizada, né? Você some praticamente todos os vestígios, dificultando, né, a investigação. daquele confronto, daquele homicídio. Isso é uma prática comum que a milícia tem utilizado em todas as áreas do Rio de Janeiro. Todas as áreas do Rio de Janeiro que a milícia faz um ataque contra criminosos do Comando Vermelho, ela utiliza esse expediente. Jackson Silva, você ouviu aí a explicação, as informações importantíssimas do doutor Tiago Dorigo. Você também já tinha essas informações? Você confirma isso, que seria então um ataque da milícia contra um ex-miliciano que passou para o lado dos traficantes? Já vou complementar essa informação do doutor Tiago também, mas antes quero mostrar o cenário aqui. Mostra Pedro Mota, tem uma ideia, tá? Houve confronto, a prova tá aqui, ó. Olha só esse muro da estação de trem daqui de Cosmos, totalmente metralhado, tá? Você vê marcas de tiros de fuzil, essa árvore destruída e aqui, ó, parte do carro com a placa também. Então você imagina só, o carro bateu bem forte, que só aí quem estava dentro ficou bastante ferido também. Além do tiroteio, o carro ficou totalmente metralhado. Uma outra informação também, queria mostrar nesse momento, esse buraco nesse muro que dá acesso à linha férrea. De início, até falei com a Isabela Mazzi, que é a nossa editora, que eu imaginei que esse corpo tivesse sido jogado aqui dentro, mas não, aqui é só uma passagem para quem passa para o outro lado aqui de Cosmos. Agora vamos falar sobre essa informação que o doutor Tiago Dorigo tinha falado. Bom, primeiro, a informação foi divulgada em diversos pontos, né, a rede social, a Polícia Militar também recebeu essa informação, assim como a Polícia Civil, que o miliciano pulou, né, foi para o Comando Vermelho, passando as informações da milícia que ainda controla essa região. Ou seja, a milícia tem estratégia aqui em Cosmos. Quando pulam a pessoa de um lado para o outro, ele sabia de tudo, né? As táticas da milícia, quanto fuzil a milícia tem,
Aí pulou para o Comando Vermelho, que quer controlar essa área também. Olha só, quero só mostrar o patrulhamento. Olha só, os policiais estão patrulhando essa região para tentar trazer a paz, né? A gente sabe que, infelizmente, é um lugar marcado pela guerra, então os policiais estão fazendo o patrulhamento, tentando trazer a paz para esse local. Quero só atravessar aqui, com cuidado, porque os carros vêm rápido. Só um minutinho, por gentileza, amigo, por favor. Essa informação que o doutor Tiago tinha falado, que os traficantes retiraram o corpo, tem tudo a ver. Por quê? O carro metralhado ficou daquele lado de lá, que o Pedro Mota tinha mostrado. Só que os traficantes, segundo testemunhas, correram por essa rua. Ali na frente, vou mostrar daqui a pouquinho, tem marca de sangue. Temos também uma imagem em que aparece um homem baleado. Ou seja, tudo indica que foi um traficante baleado. Os traficantes voltaram a pegar esse comparsa, trouxeram por aqui. Tá? E, aliás, vai ter a marca de tiro aqui, tem até a marca de tiros aqui também, tá, Fabiano? Tem um portão metralhado e um carro também atingido por tiro. Então, ó, o morador acabou de falar aqui, ó, muito tiro, ficaram assustados, tá? Então quem passa por aqui, olha lá, falando ali, tá vendo? Botou a mão pra fora, falou muito tiro. Ou seja, estou retratando a cena de terror. Um bairro, eu tô aqui com um Blaze, por exemplo. Ah, o Jackson está com colete à prova de balas. Porque isso aqui é um bairro, isso aqui não é uma favela. Mas os moradores falaram que ontem parecia realmente uma praça de guerra. Quero só mostrar agora a marca de sangue no local, o que registra, tudo indica que esse traficante foi baleado, ele foi trazido, né, por outros comparsas por essa rua e o corpo sumiu com os bandidos que fugiram por aqui também, Fabiano Martinez. Ô Jackson, então deixa eu ver se eu entendi, né? A versão que o doutor Dorigo tinha passado, que recebeu essa informação, de que o corpo foi retirado pelos próprios milicianos. Já você está dizendo que o corpo foi tirado pelos comparsas traficantes, né? Que tentaram socorrer esse outro traficante aí. Inclusive, você está mostrando aí uma poça de sangue, né? Uma imagem até muito forte, mas emblemática do que é esse dia a dia desses locais que são dominados por essas facções, né? Por essas quadrilhas que aterrorizam o Rio de Janeiro, né? É isso mesmo? Fabiano, então, essa informação que o doutor Tiago tinha falado sobre o miliciano que pulou para o Comando Vermelho. Ele era o alvo, de acordo com as primeiras investigações, desses milicianos. Então, quando os milicianos trocaram tiro com esse, né? Olha só, a marca de tiro, Pedro mostrando agora, nesse carro aqui também, o que indica que aqui também teve confronto. Ou seja, os traficantes daqui atiravam contra os milicianos bem pertinho daquela árvore que eu mostrei no início. Ou seja, nesse momento em que houve essa troca de tiros, esse miliciano que pulou para o tráfico de drogas teria sido assassinado. Você consegue ver isso pelo carro que foi totalmente metralhado. Quem estava naquele carro sobreviveu por milagre de Deus, porque além da batida muito forte, o carro não parece uma peneira, muito metralhado. Então, os traficantes foram socorrer esse que era o suposto miliciano e pegaram o corpo dele e sumiram com o corpo dele, entende? Ou seja, o ex-miliciano pulou para o tráfico, foi baleado, de acordo com as primeiras informações da polícia. Ela investiga primeiro esse fato, tá? Esse sangue que o Pedro Mota mostra nesse momento seria desse suposto, né, traficante que era miliciano, que o corpo sumiu pelos comparsas dele também, que são traficantes. Fabiana Martinez. Agora, Jackson, a gente chegou, né, muita gente deu a informação de que esse traficante aí que foi baleado seria o sapo, né, o sapo. Mas aí ele foi, né, ele apareceu aí nas redes sociais dizendo que tá vivo. Inclusive, a gente vai ver, né, o vídeo dele falando isso aí, gente. É inacreditável. Passaram mal vergonha aí, fizeram mal vergonha. Tomou só de latão de brama quente. Fizeram mal vergonha aí entre vocês mesmo. Cadê o Faustão, cara? Ele tá bem? Procura saber se o Faustão tá bem aí, cara. Pô, vai ficar nessa daí de fofoquinha em Twitter que eu morri, cara. Pô, eu tô vivão, cara. Ó, e pode reforçar a zaga, hein? Que eu vou te contar, o ataque tá forte pra c... Não falta cria com nós, hein? Vai tomar da Melissa, vai se...
Passaram mal vergonha aí, fizeram mal vergonha. Oi. Tomou só de Ô, latão Jackson, de Brahma. você chegou a ver esse vídeo aí do traficante que apareceu, fez questão de aparecer nas redes sociais, do lado ali de um fuzil, né, dizendo, ó, tô vivo, vocês estão dando essa informação, vocês estão passando vergonha, inclusive ameaçando a milícia de que eles vão voltar, né, pra vingar, né, pra se vingar desse ataque feito aí. Fabiano, esse vídeo eu coloquei no grupo mais cedo, porque eu achei muito estranho, até mencionando o tiroteio e tal, então contextualizava o que tinha acontecido aqui. Olha só também, daqui para lá a gente consegue ver a distância no muro também, que divide ali a linha férrea, quando houve essa troca de tiros também nessa rua. Esse traficante que diz que não foi ele, que falaram o nome dele também nas redes sociais, então ele se pronunciou dizendo, não fui eu. Ou seja, certamente um outro miliciano, né, que era da milícia, que pulou para o tráfico de drogas, a gente ainda não tem o nome dele, tá? Aí, infelizmente, a polícia está investigando para saber quem de fato ele é, tá, Fabiano? Agora, só contextualizando também, isso aqui se consegue ver Vila Costa, consegue ver isso, as casas são bonitas, tá? São casas de alto padrão, mas fica bem pertinho de outras áreas também. Por exemplo, fica bem pertinho ali de Antares, que é controlado pelo Comando Vermelho. Então, os traficantes de lá estão tentando pegar o território daqui também, tá? A área de lá também era controlada pela milícia, mas também é uma guerra lá em Antares também. Então, os policiais cercam diversos pontos para tentar, né, acalmar essa guerra, mas há uma guerra entre a milícia e traficantes, sobretudo aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu falei mais cedo sobre um homem que foi baleado. Infelizmente, mais uma vítima dessa guerra. O que acontece? O Davi Leandro Alves de Medeiro estava atravessando uma passarela que fica a poucos metros daqui. Ele foi baleado, levou 2 tiros, um nas costas e um outro na perna. Isso para ter a dimensão dessa intensa troca de tiros. Um morador atravessou a passarela com a esposa dele por volta das 7 horas da noite, quando foi baleado. Ele foi socorrido em um hospital da região, graças a Deus ele passa bem. Mas foi mais uma vítima de bala perdida, Fabiano Martinez. Ô Jackson, por tudo que você está falando aí, pelas imagens que a gente está vendo, dá para ter uma ideia desse confronto que foi fortíssimo. Fortíssimo, porque a gente tem um carro aí com incontáveis marcas de tiros, a gente tem um vídeo aí com som, né, inacreditável, que parece um local de guerra, parece Ucrânia, parece Iraque, né, menos aqui no Rio de Janeiro. Eu não consigo, né, te ouvir, tá? Fabiano falando junto, eu não consigo te ouvir. Mas, infelizmente, é a realidade do nosso Rio de Janeiro. E a gente tem uma realidade paralela aí, doutor Igor, que é um traficante que, ao receber a informação, né, de que ele havia morrido, faz questão de aparecer nas redes sociais, né, armado, ao lado de um fuzil, dizendo que estava muito bem vivo, inclusive ameaçando de fazer um contra-ataque aí, né? Só aqui mesmo. Provavelmente, então, o que acontece? A notícia que correu é que esse marginal aí teria sido alvo dos disparos, mas não foi outro marginal, foi outro traficante. E aí, parabéns ao Jackson aí que nos ajudou a entender esse enigma aí, né? Nos ajudou a elucidar essa situação. Muito bem, ou seja, ele foi o ex-miliciano, atual traficante, foi alvejado e provavelmente, como o Jackson mostrou ali, outros comparsas, né, do Comando Vermelho, que provavelmente estariam vindo em outro veículo atrás, confrontaram com os milicianos e então os traficantes é que teriam retirado aquele corpo dali ou aquele traficante vivo para socorrê-lo. Agora deu para entender melhor. Agora deu para entender melhor com a complementação do Jackson aí. Parabéns, quer dizer, aquelas marcas de sangue ali, provavelmente, né, tudo leva a crer, né, que tenha sido o alvo dos disparos, né, tenha passado por ali e aquele gotejamento seja dessa pessoa, desse marginal atingido. As investigações vão ficar a cargo da Delegacia de Homicídio da capital, que já compõe essa região há muito tempo, porque essa guerra não é de hoje. Ela se acentuou após os índices se entregar à polícia, ela se acentuou. Ô Jackson, tem mais informações aí pra gente, que eu sei que hoje você tá municiado de informações quentíssimas, né?
quero mostrar a passarela, Fabiano, onde esse morador foi baleado. Repare só que é bem pertinho dessa linha de confronto. Ou seja, tem a passarela ali, né, de Cosmos. Agora mostra a Pedro Mota, onde o carro bateu. Reparou que é bem pertinho? Então, deu para ter uma ideia desse confronto, gente. Começou às 7 horas da noite. Os moradores, com muito medo, falaram em off, ó, não posso falar, mas foi difícil, foi terrível. O bairro até então era calmo, mas a gente está vivenciando um momento de terror. E retrataram bem isso ontem. Falou que realmente a cena de ontem foi difícil, as pessoas não conseguiram dormir. Se repara que a Polícia Militar ela faz patrulhamento. Ó, a gente viu desde o início, né, do nosso vivo, policiais indo para lá, voltando para cá, mas essa guerra está longe de chegar ao fim, Fabiano Martinez. Felizmente, Jackson Silva, olha, muito obrigado pelas suas informações, daqui a pouco você volta, né? A gente vai ter reportagem completa e também mais informações ao vivo com o Jackson. Vamos ver a reportagem completa agora. Tiroteio comendo, olha que bonitinho. Quem passava pelo local avisava sobre a violência. O carro bateu ali na... Bateu muito tiro. O tiroteio foi próximo da estação de trem de Cosmos, na zona oeste do Rio. Tá na linha do trem, mané? Que isso? É ali na Rua 9, mané. Aqui tá dando pra ver a rajada. As cenas de terror foram registradas pelos motoristas. Eita! Olha os caras correndo. Policiais militares foram acionados e encontraram esse carro prata totalmente metralhado. O motorista perdeu a direção e bateu nesta árvore. O impacto foi tão forte que a árvore também ficou destruída. Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento de rotina quando receberam informação sobre o tiroteio e de um corpo dentro do veículo. Quando chegaram ao local, encontraram apenas um revólver de calibre 38 e não tinha vestígios de sangue no automóvel. Um mistério para a Polícia Civil desvendar. Com tantos tiros no carro, ficou difícil contabilizar. Cala a boca. As perfurações estavam em toda parte do veículo. Investigadores verificam a informação de que a possível vítima seria um ex-miliciano que teria migrado para o Comando Vermelho e os traficantes teriam levado o corpo dele. A polícia também quer saber se havia outra pessoa no carro. Investiga a informação de que um motorista que dirigia o veículo teria conseguido escapar pela linha férrea. Testemunhas contaram que o tiroteio começou em Oaíba, um bairro que fica perto daqui. Houve perseguição e troca de tiros entre grupos rivais. Quando chegaram aqui em Cosmos, um dos criminosos correu por esta rua. No local, a gente consegue ver o rastro de sangue, o que indica que um deles foi baleado. Segundo a polícia, um homem que estava nesta passarela foi atingido por tiros. Ele estava acompanhado da esposa. A vítima chegou a ser socorrida em um hospital da região e não corre risco de morte. Cosmos era uma localidade controlada pela milícia, mas passou a ser disputada por traficantes do Comando Vermelho. Cenas como essas deixam claro que os moradores vivem em meio ao fogo cruzado. Quem mora aqui fica assustado, né? Bastante. A gente não gosta nem mais de ficar na rua. Vamos voltar ao vivo então com o Jackson Silva, que tem mais informações desse caso aí, desse mistério de desaparecimento do corpo desse traficante, né? Traficante miliciano que teria sumido após esse tiroteio fortíssimo, né, Jackson? Fabiano, mais cedo eu falei que conversei com alguns moradores, todo mundo com medo, né? Porque uma cena como essa até eu mesmo teria medo. Eles contaram o seguinte, que no passado, isso é um passado bem presente, né? Apesar dessa região ser controlada pela milícia, eles nunca viram uma cena de terror como essa que acabamos de mostrar nessa reportagem. Eu gravei com um morador que narrou sobre essa cena tão violenta. Vamos assistir. Algo inesperado mesmo. Um bairro muito tranquilo e pacato. A gente nunca passou por isso aqui.
bastante assustador, né? A gente estava chegando na rua, aí a gente correu para dentro de casa, né? Avisamos os vizinhos, né? Entra porque parece que está acontecendo algo diferenciado aqui na região. Aí não sei do que se trata, mas aconteceu, né? Foi bastante tiro. Ô, Jackson, eu fico imaginando como é que tá a cabeça dessas pessoas aí, porque se saem das mãos da milícia, caem nas mãos dos traficantes, né? E nesse momento estão no meio dessa guerra entre os dois, esses dois grupos, né? Nenhum dos dois tem escrúpulos, nenhum dos dois pensa, né, na população, né? Se você estiver no meio, você vai ser alvejado. Se você se impuser contra um desses grupos, você vai ser, no mínimo, expulso da sua casa, vai perder a casa, né? E quando não é a vida, né, Jackson Silva? Eu fiquei imaginando o seguinte, Fabiano. Esse tal corpo que teria desaparecido, que os traficantes teriam retirado. Aí você imagina só o desafio que a Polícia Civil tem. Primeiro, como vão investigar se é um corpo? A primeira pergunta também, vai para a DH ou a Delegacia da Região? Então eu queria que o doutor Thiago Dorigo explicasse isso pra gente, eu fiquei com dúvida também. Se é um corpo, como é que acontece essa investigação? Para onde que vai? Porque quem mora aqui quer saber também onde estão as autoridades, vão fazer o quê para ter realmente a paz nesse local? Com você, A investigação vai ficar a cargo da Delegacia de Homicídio da capital. Mesmo não tendo ali um corpo... Sim, já foi aberto um procedimento e a DH já está apurando, entendeu? A DH vai apurar o confronto, os disparos, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa armada e no bojo dessa investigação, vai ser revelado se efetivamente houve um homicídio consumado, um homicídio tentado, né? Que até então a gente tem uma dúvida, muito pertinente esse questionamento do Jackson. No momento, juridicamente, você tem uma dúvida, né? Você pode ter um homicídio consumado ou um homicídio tentado, né? Então, oitivas vão ser realizadas, né, de testemunhas e de outros criminosos que atuam também na região, inclusive estão presos, já atuaram na região, que estão presos, né? E aí, a partir disso, vai se chegar a uma certeza se aquele homicídio foi consumado ou se ficou tentado, que também pode ter sido socorrido, né? E estar com vida, porque o Comando Vermelho, ele dispõe, a gente sabe que ele dispõe de enfermarias, né? O tráfico tem as suas enfermarias. Era isso que tá me pegando, o doutor? tráfico tem as suas enfermarias, assim como a milícia também tem seus, abre aspas, hospitais particulares, fecha aspas, né? São aqueles médicos, enfermeiros, mal profissionais que recebem uma remuneração, né? Recebem tem um ganho financeiro para poder fornecer ajuda médica de emergência para esses criminosos. Então, assim, a Delegacia de Homicídios vai apurar o que aconteceu e a gente vai conseguir, no bojo dessa investigação, vai ser revelado se realmente houve aquele homicídio se consumou ou se ficou um homicídio tentado, se ele foi resgatado. Quem já viu que ele foi resgatado. Era isso que estava me pegando. Né, se o corpo não apareceu até agora, porque se foi resgatado pelos próprios comparsas, o corpo não apareceu, é porque ele está sendo cuidado em algum lugar. Porque geralmente, quando morre, eles entregam o corpo para a família, nem pagam o enterro, né, desse comparsa, né? Sim. Jackson Silva tem mais informações também, lá ao vivo do local desse ataque fortíssimo que aconteceu ontem à noite ali, Cosmos. Eu tenho reparado, amigo, que as pessoas que passam por aqui, você vê que estão bem surpresas, tá? Eles passam por aqui, ó, estão passando de bicicleta, param por ali, ficam olhando essa cena, né, de terror, dessa praça de guerra, né? O muro metralhado, a árvore que caiu. Então você consegue perceber realmente que eles não estão acostumados com isso. Apesar de ser uma área, né, da Zona Oeste controlada pela milícia também, e o tráfico tentando invadir, mas essa cena de ontem trouxe à tona um grande problema para essa região. E é importante a gente ressaltar para as autoridades de segurança pública que esse local pode virar um barril de guerra, tá? Pode virar um barril terrível.
como já acontece com outras localidades de Jacarepaguá, Praça Seca e outras comunidades ali também. Então, é necessário olhar para este local também, que já está caminhando para uma área violenta, Fabiano Martinez. Não tem jeito, Jackson. Onde tem disputa aí, né, vai ficar da maneira como a gente já conhece, né, de Jacarepaguá, né, moradores sofrendo, e agora aí também a região de Cosmos. Jackson Silva, muito obrigado pelas informações. Qualquer coisa acontecendo aí, você chama que volta com a gente.